Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá a todos, o Bem-Estar e Movimento está começando e hoje a gente vai falar com aquelas futuras mamães ou então quem acabou de ter um filhinho, uma filhinha e quer voltar à atividade física, qual a melhor atividade física, quais são as recomendações para essa fase da vida. E para isso eu tenho que chamar alguém que entenda muito, que seja especialista, que eu confie, que trabalha muito tempo com isso e tem toda uma formação dedicada a esse assunto. Então, o meu convidado de hoje é o professor de Educação Física, Alexandre Alves, formado na Faculdade de Educação Física da USP. Muito bem-vindo, Ale. Oi, Márcio, tudo bem? É um prazer estar aqui. Espero poder ajudar muito as mamães, as gravidinhas, a terem uma gestação e uma recuperação do corpo muito mais saudáveis. Pô, Ale, você tem um trabalho aí super reconhecido por médicos, enfim, e é um tema que desperta muitos mitos e, ao mesmo tempo, muito cuidado, né? Porque é uma fase da vida muito especial. Então, para as gestantes, né? Quais são as principais recomendações de atividade física? Vamos dividir por período. Os primeiros 3 meses, por exemplo. Então, Márcio, é muito legal porque tem um órgão que dá um monte de norma em relação à gestação. É o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas. E saiu uma norma agora recente, com várias atualizações bem bacanas, dizendo que a mãe, a gestante, fazendo ou não atividade física, ela tem que ser encorajada a iniciar um programa de atividade física na gestação, independente de que fase da gestação ela está. Então aquela ideia já um pouquinho ultrapassada de no primeiro trimestre não pode fazer nada, não é verdade. Eu não fazia nenhum exercício, eu posso começar na gestação? Você deve, exatamente. Então, tem um monte de coisa que dá para fazer, treino de fortalecimento é super bom para as costas. A gente falando de cada fase da gestação. No primeiro trimestre, a gente tem que tomar só alguns cuidados em relação à temperatura. Então, é quando está formando o tubo neural do bebê. Então, por exemplo, uma hidroginástica com água muito quente. Não é recomendado. Não é recomendado. Tá. Hot yoga, por exemplo, não é recomendado. Aquilo que é levar muito a temperatura. Exatamente. E fazer atividade física, obviamente, sob um calor muito grande. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. É um dos cuidados importantes do primeiro trimestre. É interessante isso, porque quando você falou que a atividade física ela deve ser feita durante toda a gestação, independente se a pessoa era sedentária ou não, e aí você traz alguns cuidados, é aquela velha máxima, né? Atividade física é igual uma caixa de ferramenta. Você vai ter que usar a ferramenta certa para o conserto certo. Então, ter um bom profissional que saiba olhar essas variáveis é fundamental, né? Hoje em dia, Márcio, com a internet é muito mais fácil. Então, se você não é especialista em gestante, pesquisa, procura por artigos científicos, entra no site do Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, que lá eles dão todas as orientações para isso. Então, realmente, precisa da ferramenta correta, precisa tomar alguns cuidados, mas está aí para todo mundo dar uma estudada e conseguir fazer um programa pelo menos seguro. Agora, você tem muito claro, né, e vários estudos mostrando que aquela mamãe que é fisicamente ativa, ela beneficia a saúde do bebê, né? Isso é muito legal, porque há uns anos atrás, quando a gente começou, se pesquisava muito mais os cuidados ou os benefícios para as mães, né? Então, por exemplo, não desenvolver ou diminuir a chance de diabetes, de pressão alta, que é a eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, controlar o ganho de peso. Mas hoje a gente já sabe que agora a atividade física tem benefício para os bebês. Então, os bebês das mães que se exercitam, quando o bebê nasce, ele recebe uma nota do médico, chama boletim ou índice de Apgar. Então, o médico, o pediatra ali, neonatal, avalia frequência, o coração, a respiração, o tônus muscular, e todos os bebês das mães que se exercitaram
nascem com notas maiores. Que legal. Isso é muito legal. E eu vou falar para você que as pesquisas vão além disso. Elas já começaram a perceber que crianças, eu não estou mais falando de bebês, hein, Márcio? Com 4, 5 anos, dessas mães que se exercitaram, se desenvolvem cognitivamente muito melhor do que as mães sedentárias. Olha que legal. É claro que a mãe vai ter o benefício, que nem você falou, consegue controlar melhor a pressão, o diabetes, controla a questão do peso. Tem uma série de benefícios. E isso extrapolando agora, não só para o bebê, mas para essa criança que vai ter todo um desenvolvimento facilitado por conta de um hábito da mãe. Exatamente. E por isso que a gente tem que incentivar as mulheres a se exercitarem. Ah, mas eu não fazia nada. Pode começar na gestação. E eu sempre falo isso para as mães. Você já está cuidando da saúde do teu filho antes mesmo dele nascer. Isso é muito legal, né? Então, não só fazendo atividade física, mas procurando também se alimentar melhor, é que uma coisa acaba levando a outra. Puxa a outra. Puxa a outra. Então, sim, os cuidados, eles melhoram não só quando são bebezinhos, mas até no desenvolvimento cognitivo. Isso é muito legal. Agora, tem uma coisa que é interessante, que é o tipo de atividade física, né? Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que teve bebê agora, acho que no meio do ano, e ela jogou vôlei de praia, acho que até 2 semanas antes da gestação, do parto. Mas é uma pessoa que já jogava, né? Então, ela tem esse hábito. Eu lembro da Isabel, jogadora de vôlei, que, para quem é da nossa geração, via ela jogando vôlei de quadra competitivo até quase 9 meses. Como que é essa questão de atividades que você já tem o hábito de fazer e continuar fazendo? Claro que você vai adequar a intensidade, frequência, uma série de coisas. Márcio, eu vou colocar uma vírgula nisso tudo, Boa. sabe? Tem que colocar, você é o especialista. Exato. Fazer atividade em si não tem nenhum problema. Ela treinar vôlei, ela jogar o vôlei ali com o técnico dela. Uhum. O grande problema do vôlei de quadra, vôlei de praia, é o trauma. O que é o trauma? Uma batida, por exemplo, da bola forte na barriga. Uhum. Ela cair e bater, porque por mais que ela jogue muito bem, que ela controle muito bem o corpo dela, ela pode escorregar, ela pode trombar com alguém da equipe dela, no vôlei, inclusive, claro, né? E essa batida, né? Esse trauma na barriga, esse é um risco muito sério. Então, o que a gente diz, inclusive de atletas de alto nível, é que elas podem treinar, mas elas não deveriam competir. Muito bom. Porque a competição, elas perdem o controle do que vai acontecer. E o treino, um gesto muito mais técnico, que muitas vezes você faz isoladamente, sem ter uma outra pessoa, que você vai poder ter esse trauma. O técnico vai poder controlar, olha, nessa fase é melhor já não saltar mais, então você vai fazer algum outro tipo de treino que é mais técnico e muito menos físico, né? Isso aconteceu quando a Serena Williams estava grávida, apareceu um vídeo dela batendo bola, esse que era o grande lance. E falaram, nossa, aí veio um monte de gente me perguntar. Eu falei, olha, ela está trocando bolinha com o técnico dela, a bola vem na mão, ela tem controle. Então isso é excelente, ela continua mantendo o gesto técnico. Uma atividade que ela já tem a facilidade de executar. Exatamente, mas sem aquele risco de o adversário dar uma bola curtinha, ela vai correndo, pode tropeçar, o centro de gravidade está alterado, o peso está alterado. Então, por mais que seja uma atividade que ela controla, essas mudanças do corpo podem gerar uma queda. E aí que é o problema sério. E aí você falou uma coisa importante, que é a mudança do centro de gravidade, né? Já ouvi dizer que, por exemplo, atividades como o Pilates, que você tem uma consciência corporal muito grande nesse momento que você está mudando o centro de gravidade, ajuda ali no dia a dia você ter mais essa consciência e evitar, às vezes, um desequilíbrio ou algum tipo de acidente. Sim, o Pilates é uma atividade excelente, porque além de tudo isso, dela se adaptar melhor aos poucos a esse novo centro de gravidade, que obviamente vai mudando quanto mais a barriga cresce, mas o Pilates também protege muito as costas, né? É um exercício que fortalece o core. A gente tem que tomar um pouco só de cuidado com algumas posições no Pilates.
Por quê? A partir ali da 20ª semana, vamos dizer assim, na maioria das mulheres, o útero já está um pouco maior. E quando ela se deita de barriga para cima, o útero pode comprimir a veia cava, que é uma parte da circulação importante da gestante. Então, a gente recomenda que a partir ali de 18, 20 semanas, a mãe deixe de fazer exercícios em decúbito dorsal, isto é, de barriga para cima. Como o Pilates tem muito exercício de barriga para cima, então cabe ao professor entender essa alteração da gestação e adaptar os exercícios. Claro. Mas o Pilates em si é excelente. E aí tem a questão também das atividades físicas feitas dentro da água, até para dar um conforto de temperatura, diminuir impacto. São válidas essas? São excelentes, Márcio. Eu lembro que eu sempre, na academia, enfim, que eu dava aula, a gente só tinha seco, então fortalecia, fazia aeróbico, e eu sempre recomendava, por exemplo, o deep running, que é a corrida, né, com o flutuadorzinho da água. A hidroginástica também é excelente. Então, a natação é excelente. A única questão é aquela que eu falei há pouco. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque algumas academias colocam a gestante na mesma piscina que treinam ou nadam os bebês, os idosos, e aí, muitas vezes, especialmente em algumas épocas do ano mais frio, né, a temperatura da água pode estar muito alta. Então, essa temperatura tem que ser um pouco mais fria para a gestante. Que temperatura seria essa? 31, 32? 30, até um pouquinho menos, cara. Até perto de 30, 28, 29. 30, meio fria a água. Óbvio que depende um pouco do exercício que a mãe vai fazer. Quanto mais intenso, mais vai subindo a temperatura. Mas, quanto à temperatura da mãe, o corpo tem um processo de proteção. Então, ele protege um pouco o bebê. O problema é quando ela não tem nenhum controle. A água que está quente, ou ali, como a gente disse, né, na hot yoga, todo o ambiente está muito quente, ou debaixo do sol. Então, no começo, tem que se tomar muito cuidado com a temperatura da água, inclusive das atividades aquáticas. O fortalecimento da musculatura pélvica, ela é indicada ou não durante a gestação? Então, é legal a gente explicar um pouco para as pessoas o que é a musculatura pélvica, né? O assoalho pélvico é um músculo que todos nós temos, que tem como função principal sustentar os órgãos abdominais. Então, a bexiga, no caso da mulher, o útero e o intestino. Ela tem bastante colágeno e ela fica lá a vida inteira segurando aqueles órgãos, né? Então, é bem importante passar com uma... O problema é assim, eu sou educador físico, como você me falou aí, e como que eu vou avaliar quanto que aquela mãe precisa? Eu não posso, eu não tenho formação para isso. Então, hoje em dia, aqui no Brasil, é um dos países com as melhores fisioterapeutas pélvicas do mundo, cara. Legal. Eu, quando fui me especializar em gestantes na Inglaterra, a professora lá falou assim, eu não entendo muito vocês no Brasil, vocês têm as melhores fisioterapeutas pélvicas do mundo e fazem quase 90% de partos não via vaginal, né? Então, sim, é bem importante a preparação dessa musculatura para o evento do parto. É uma das preparações. Então, essa musculatura vai receber... O bebê vai passar por ela e ela precisa ser flexível. Então, essas fisioterapeutas vão trabalhar de forma a relaxar daquelas mães, por exemplo, que têm um assoalho pélvico rígido. E isso, como que ela sabe? Avaliando. E é uma avaliação íntima. Individual. Né? Individual e íntima. Tem mães que têm esse músculo sem nenhum controle. Então, elas vão trabalhar um pouco de fortalecimento, controle. Então, é uma avaliação individual e é uma musculatura, como você disse, muito afetada na gestação, que precisa ser cuidada nessa fase e precisa também ser avaliada e cuidada no pós-parto. Tá. Aí a gente vai falar do pós-parto agora, né? A gente falou muito da gestação. Pós-parto, via de regra, num parto normal, em quanto tempo a mamãe pode retomar a atividade física? Essa pergunta é muito legal, Márcio, porque ela tem várias respostas, né? Uma vez eu fui dar uma palestra numa clínica médica aqui em São Paulo
Tinha uns 14, 15 médicos, e o diretor da clínica perguntou um por um: com quanto tempo vocês recomendam a volta à atividade física pós-parto? E foram vindo lá as respostas, né? Parto normal, 20 dias, cesariana 40. E mais ou menos esse era o caminho, inclusive para mim, ele perguntou, né? Bom, e ele falou assim: sabe qual é a minha resposta? No mesmo dia. Caraca. É muito interessante. Mas por quê? Não é voltar a jogar vôlei, é voltar a se movimentar. Isso é muito importante. Então, até a mãe que fez uma cesariana, com certeza eles vão levá-la para andar um pouquinho ali, exatamente, na maternidade, não deixar acumular ali muitos gases e por aí vai. Mas existe realmente um cuidado quando volta a fazer atividade física. Então, no caso do parto normal, geralmente os médicos liberam assim com 20 dias, 30 dias. Precisa voltar ao médico para ele autorizar. Quem vai autorizar é o médico. Sim. No caso de cesariana, precisa ter uma cicatrização dos pontos. Então, eles geralmente pedem uns 45 dias. Já tive mães que os médicos, por conhecerem, por exemplo, o nosso trabalho, sabiam que a gente não ia fazer nada que pudesse acometer essa cicatrização. Exatamente. E aí liberam um pouco antes. Agora, tem sempre uma questão, que é assim: o médico me liberou para fazer atividade física. Eu posso fazer tudo? Não. Essa é uma resposta difícil, né? Mas não pode. Por quê? Porque eu sempre dou um exemplo assim. Imagina aquele atleta que sofreu uma lesão e torceu o tornozelo. Aí, clinicamente, ele está recuperado, mas ele pode jogar no dia seguinte? Não dá. Né? Não dá. Então, ele precisa fazer a gente fazia, né, uma ligação entre a fisioterapia... Uma transição. Belo, é esse o termo que eu estava tentando lembrar. Entre a fisioterapia e o jogo. E no caso da mãe é a mesma coisa. É uma transição entre o momento do parto e a volta, efetivamente, àquela, por exemplo, modalidade que ela gostava de praticar. E a questão da intensidade da atividade física com o aleitamento? Cara, não tem nenhuma relação, porque sabe? Tem esse mito, né? Se você fizer atividade física, pode secar o leite. Já ouviu tem isso? Esse mito, tem o mito que altera o sabor do leite pelo acúmulo de ácido lático. Tem alguns mitos que já são ultrapassados. Tá. A gente tem que tomar cuidado com a intensidade por outros fatores, porque ela está com o centro ainda de gravidade alterado, com as articulações afrouxadas. Ela tem, até os 6 meses, pelo menos, Márcio, diminuição da densidade óssea. Caramba. Sim. Então, como é que ela vai voltar a fazer uma atividade de alta intensidade se nem o corpo dela ainda não se recuperou? Preparado. Não está preparado para aquilo. Por exemplo, a gente tira foto das mães no primeiro dia de aula pós-parto. Eu mostro para ela a foto delas. Elas se assustam, né? Porque elas estão totalmente... Não realizam, né? Elas estão com a postura totalmente afetada. Eu falo, como é que você quer correr nessa postura? Então, vamos melhorar a tua postura antes. O abdômen, como ele é distendido pelo crescimento do útero, ele perde sua função principal. Quer dizer, ele tem 2 funções principais, o abdômen, que são sustentação dos órgãos abdominais e sustentação da coluna. A principal função do abdômen, as principais são essas 2. E ele não está cumprindo nenhuma delas. Então, você vai colocar a mãe para correr, para saltar, quando o abdômen dela está todo fraco, flácido. E fazer esse fortalecimento tem que ser passo a passo. Tem que ser passo a passo. Então, uma coisa, já que a gente está falando de pós-parto, que é uma dúvida muito grande das mães, é a temida diástase. Exato. Né? A diástase é a separação das bandas do reto abdominal. E é engraçado, porque uma vez eu sempre conto uma história assim, que era uma sexta-feira, 5 da tarde, e uma mãe me ligou, falou, olha, eu quero ir aí fazer uma avaliação com você. Eu falei, ok, vamos marcar segunda-feira? Ela, não, quero ir agora, mas onde você está? Não, eu estou do outro lado da cidade. Eu falei, tá bom, eu te aguardo. Chegou lá, ela já tinha um filho de 9 anos, olha só, Márcio. E falou, não, eu fui no médico, ele falou que eu tenho diástase. Eu falei, tá bom, deita aí no chão que eu vou te avaliar. Eu fui lá, coloquei a mão lá no abdômen, a gente faz uma avaliação de toque no abdômen, ela tinha 1 centímetro.
isso não é diástase, né? Então não tem nenhum problema. Então esse medo das mães da diástase, elas têm que ter um pouco de paciência, porque tem uma pesquisa que mostra que se ela não fizer nada, depois de 6, 9 meses, ou 1 ano, ou 12 meses, aquela musculatura já vai voltar ao seu normal. Quer dizer, não vai voltar exatamente ao normal, porque ela foi rompida, foi esperada, mas ela não precisa de um cuidado ultra, mega especial para aquilo. É só ela voltar a se exercitar normalmente, se alimentar bem, que o músculo volta à sua função de sustentação. Eu quero fazer uma analogia com o futebol, por exemplo, né? Então, o atleta termina a temporada, fica 1 mês sem treinar e volta. Ele não vai voltar competindo. Exatamente. Você vai ter que preparar o corpo, a musculatura. E aí o bonito, né, da nossa área, da atividade física, é perceber que você dá um estímulo um pouquinho acima da condição daquela pessoa, o corpo tem aquele ganho, melhora. Aí você dá um estímulo um pouquinho maior e você tem toda uma progressão. É fundamental estar bem acompanhado, estar bem orientado nessa fase, né? É fundamental entender quais são as mudanças que o corpo sofreu na gestação. Então, como eu disse, assim, frouxidão articular, perda de massa óssea, inclusive, perda de massa muscular, mudança postural. Então, é isso que você falou, tem que ser algo paulatino, tem que ser algo gradual para que o corpo dela vá voltando. E aí a gente tira foto, avalia, mede a circunferência abdominal, mede tônus abdominal e mostra para ela, agora você vou começar a voltar aos poucos. Então, que modalidade, por exemplo, que você praticar? Eu jogo tênis. Então, começa a bater bola a partir de agora, 3 meses depois, com o teu professor, mas não joga ainda uma partida competitiva, porque você não tem ainda controle do teu corpo. Ele está fraco de algumas, né? Fraco muscularmente, enfim, ele precisa ainda ir se recuperando. E é dessa forma, gradual. E tem uma parte que eu diria que até neural, né? O nosso corpo ele vai se acostumando com um novo centro de gravidade, com uma nova postura, com um novo jeito de pisar, de andar, de tudo. E aí essa readaptação exige tempo, exige repetição, não dá para queimar etapa, né? Cara, você falou tudo, Márcio. Postura é neural. É neural. Eu sempre falo para as alunas, sabe aquelas coisas que as nossas... Eu sou um pouco mais velho, né? Que as mães falavam assim, não fica com essa postura aí, meu filho, que você vai ficar assim. A gente fica. Porque o cérebro entende que essa postura é a nova postura. E isso acontece nessa transição da gestação para o pós-parto. Como a barriga pesa para frente, ela tenta se adaptar a esse peso, sem perceber. E ela joga o quadril para frente, tem um desequilíbrio tanto na lombar quanto na cervical. E por isso que eu falei, a primeira coisa que faz quando a mãe volta no pós-parto é tirar uma fotinho dela e entender esses desvios. Muitas vezes tem desvios no quadril e é neural, quer dizer, eu tenho que colocar ela também. A gente faz um trabalho postural no pós-parto. Dá para voltar sem isso? Claro que sim. É só ir fortalecendo aos pouquinhos. Como eu disse, deixar o corpo ir também recuperando. E a gente faz um trabalho postural para, exatamente como você falou, de forma lenta e o cérebro dela entender que a postura está mudando, voltando ao que era antes de ter o bebê. Entendi. E curiosidade minha, nesse trabalho pós-parto, em algumas vezes o bebê está junto, existe essa atividade em conjunto? Seria muito legal que sempre o bebê estivesse junto. A mãe não quer ficar longe. Imagina uma mãe de primeira viagem que teve bebê há 2, 3 meses, o médico a liberou para fazer atividade física e você fala, fica longe do teu bebê. Nossa, então dá para fazer muita coisa com o bebê. Se não junto, que dá muita coisa, do lado, perto, sabe? Ela tem que tentar achar estratégias, nem que seja caminhar, fazer alguns agachamentos, vamos dizer, com o bebê no canguru, no sling, é super legal. E ela está com o bebê sempre pertinho dela, então não só dá, como deve. Com a sua experiência, quando a mãe começa a fazer esse tipo de atividade física, né, com o bebê perto ou até participando da atividade,
Isso chega a influenciar no hábito dessa criança lá na frente, desse bebê? Total, Márcio, porque, enfim, ela vai... A gente tem muitos casos de mães que não se exercitavam na gestação, elas começaram a se exercitar por uma questão, será que eu vou ganhar muito peso? Então começaram a se exercitar na gestação e criaram esse hábito no pós-parto. Então, só esse termo, criar hábito, já vai ajudar no bebê dela. E tem uma coisa, como a gente está falando de pós-parto, que é muito interessante, que a atividade física é um dos fatores principais para controle da depressão pós-parto, cara. A gente não podia esquecer de falar, Márcio. Boa. Porque tem uma queda, logo que ela tem o bebê, muito grande hormonal. E o que faz melhorar os níveis hormonais, se não a atividade física, cara? Então, a incidência de depressão pós-parto é em torno de 15% das mães. Quando elas se exercitam, isso diminui incrivelmente. Então, exercício no pós-parto é muito importante por todos esses fatores que a gente falou, mas para depressão pós-parto é primordial. E quando você fala depressão, né, a gente pega alguns fatores de risco, então o sedentarismo, sem dúvida, é um desses fatores de risco, e um outro que ela já tem naturalmente é uma noite de sono quebrada, né? Que isso ela vai ter por conta, enfim, do bebê, não tem como. Então, se ela puder minimizar com a questão da atividade física... Imagina assim, uma mãe que está com dor nas costas, que está tendo sono privado, várias horas acordando, que está fraca, que não consegue quase levantar. A amamentação tem um desgaste, um gasto calórico muito alto. Exato. Então, ela precisa ter energia. E como a gente sabe, para ter energia, você tem que gastar energia, fazer exercício. Então, com certeza, ela vai conseguir cuidar muito melhor do bebê dela se ela estiver fazendo atividade física. Pô, Ale, não tenho nem como agradecer o tanto de informação. Foi um programa aqui, não é rico em informação, foi um programa milionário em informação. Faz tempo, né, que a gente fica de trazer esse tipo de conteúdo aqui. Eu estou muito feliz que tenha sido você e com tanta propriedade. Foi realmente muito bom o programa e quero te agradecer. Eu que agradeço, Márcio. Eu fico sempre muito feliz de poder orientar, instruir, dar dicas para as mães para que elas tenham uma gestação e um puerpério mais saudáveis. Eu estou sempre à disposição. Obrigado, Ale. Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Tenho certeza que você gostou desse bate-papo. E o melhor de tudo, você pode dividir, você pode compartilhar esse programa com todos os seus amigos. Esse programa está disponível em todas as plataformas de áudio, inclusive no aplicativo da CBN. Esse programa teve a produção da Joana Cafuri e os trabalhos técnicos do Fernando Mazuco. Até a próxima semana.